Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos o prazer de estar trazendo para o nosso bate-papo um amigo, arquiteto e urbanista, Anderson Maílio. Anderson, muito obrigado por ter adequado a sua agenda aí para vir bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar de uma coisa que a gente gosta tanto, arquitetura, que é o que a gente faz todo dia. Então é um prazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, e é um tema atual, um tema que o Anderson conhece, vocês vão ver, o Anderson conhece muito, né, Paulinho? Isso aí. Na verdade, Anderson, o programa começa com uma pergunta rotineira. Por que arquitetura? O papai é arquiteto, o titio que orientou, ou foi você que... Como que foi a história? Conta pra gente um pouco. É uma história bonita até. O meu avô era arquiteto do interior, na região de Cândido Mota, região de Assis. E todas as minhas férias eu passava lá. As minhas férias inteiras eu passava lá. E à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo um pouco mais de consciência do que o meu avô fazia. Então tinha toda uma história de ele chegar das obras, eu subiava, a gente sabia que era ele e tal. E com o passar dos anos eu fui percebendo a paixão que ele tinha pelo que ele fazia, porque tudo tinha uma história, né? E eu fui me interessando, e quando eu comecei a entender o que eu queria fazer mesmo para o resto da minha vida, porque eu venho de uma área de tecnologia, né? Fiz Fundação Bradesco, né? Que tem aqui na região. Resolvi que eu queria fazer uma coisa que eu tivesse a mesma paixão que o meu avô tinha. E eu entendi que era arquitetura, né? Fui entender o que era arquitetura, o que era engenharia. Como eu sempre desenhei desde criança, eu tenho o hábito de desenhar, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu comecei a entender a afinidade mais para a arquitetura do que para a engenharia, a questão criativa, o ato do desenho, como o meu avô mesmo dizia, o transformar uma linha em parede, né? Como é sensacional alguém que consegue transformar uma ideia completamente abstrata em um espaço, né? Do traço fazer um espaço, fazer uma realidade. E meu avô tinha uma paixão muito grande, praticamente construiu a cidade de Cândido Mota, tijolo a tijolo, ano a ano, né? Ele morreu com 85 anos, faleceu com 85 anos. E hoje eu vou lá e eu vejo ele lá. Sim. Né? Bonito, hein? Então, eu entendi que a arquitetura era a minha paixão, comecei a fazer arquitetura, ainda não trabalhava na área, me formei e aí abandonei tudo que eu sabia e fui ser arquiteto. Mas a gente costuma dizer aqui, o Paulinho, que quando a gente faz aquilo que gosta, que tem interesse, faz muito mais bem feito, né? Eu vou dizer mais, eu acho que do jeito que as coisas estão e a dificuldade com que as coisas estão, se você não decide fazer algo que você ama de verdade, você desiste. É verdade. Porque é tanto problema, é tanto assunto para resolver, que se você não ama o que você faz, o seu amor não pode ser menor do que o problema. Porque se ele for, você desiste. Né? Por aí, é verdade. Eu acho que a paixão é que alimenta, né, esse desenvolvimento profissional. Né? Na faculdade, que eu também, graças ao Paulo, eu tenho a oportunidade de dar aula, eu falo para os meus alunos isso. Vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Porque é para o resto da vida isso aí. É uma escolha importante. Não dá para decidir porque alguém achou que você devia ser A ou B. Tem que vir de dentro a decisão de fazer uma coisa para sempre. Né? Você vai viver disso, você vai sustentar sua família disso, você vai resolver e fazer sonhos daquilo que você está produzindo todo dia. Se você não tiver paixão para levantar todo dia de manhã e fazer o que você ama, isso vai dar errado. Exatamente. Né? E é interessante, né, Egidio, que o Anderson definiu claramente aí uma linha tênue entre a arquitetura e a engenharia, né? Porque ficou bem claro na sua exposição essa opção, né? Onde você tem mais o sentimento de criatividade, de buscar o traço, né, e posicionar ele numa realidade, e a engenharia jamais desenvolve a parte tecnológica, porque esse tipo de pergunta eu também fazia na faculdade, para situar se o aluno tinha exatamente a aptidão para ser engenheiro amanhã.
né? Sim. A gente dava aula na engenharia. O Anderson começou a dar aula na engenharia, depois passou para a arquitetura. Mas você dá aula na arquitetura também, né? Dou na arquitetura e dou aula na engenharia também. Legal. Mas eu vi o início da fala dele de uma forma diferente, cara. É. Porque eu também comecei com desenho. Né? Mas eu nunca tive essa criatividade. Você atuava na área de desenho. Eu fui desenhista, projetista. Mas sempre na área de estrutura de concreto armado. Entendi. Aí depois me formei, continuei mais um tempão com estrutura e tal, mas eu nunca tive essa coisa do arquiteto mesmo. A criatividade de montar uma coisa nova, uma coisa diferente, sabe? Aquela curvinha no lugar que o engenheiro põe reto. Porque isso é característica do arquiteto. A criatividade. Eu costumo dizer que assim, existem dois tipos de arquiteto. Né? Existe um arquiteto essencialmente técnico, que eu acho que eu me enquadro nesse, e tem um arquiteto altamente criativo, em que às vezes esbarra em problemas técnicos. Né? Eu costumo dizer... Não estou falando do cara que viaja. Não, sim. É que muitas vezes a arquitetura ela esbarra em dificuldades tecnológicas ou técnicas, né? Então, se o arquiteto não tem um conhecimento técnico próximo até do que um engenheiro é capaz de nos auxiliar, o desenvolvimento do projeto de arquitetura tem falhas na sua concepção. E aí você tem problemas. Sim, né? Com certeza. Então, eu sou o tipo de arquiteto que preciso de problema para projetar bem. Então, quando diz assim, olha, você faz o que você quiser, nós temos então um grande problema. Porque é muito difícil resolver um projeto sem problema nenhum para resolver. Né? Então, quando você recebe uma necessidade de um cliente e você tem uma série de entraves para poder resolver o projeto, do tipo, olha, não tem muita verba, que é o que então, a gente começa a conversa por aí. Né? Não tem muita verba. Aí ele fala, depois ele vem com a outra frase, não temos muito tempo. Né? Aí ele começa a ter os problemas, olha, não pode quebrar essa parede, eu não queria mexer nesse piso, eu não queria... E começa os problemas para serem resolvidos. Então, o bom projeto de arquitetura, ele resolve todos os problemas técnicos que você os recebe de uma forma plástica. Né? Então, conhecer e ter outros profissionais, como engenheiros e de várias áreas, para ajudar você a resolver aquele problema, é de fundamental importância. O arquiteto ele é um grande generalista, ele sabe tudo um pouco. Mas chega um determinado momento que a essência do problema está na mão de um engenheiro. Então, hoje em dia se fala muito disso, depois da formação do conselho de vocês, né, do CAL, tem alguns radicais, né? Não, que tem que separar mesmo, não sei o quê, e eu não consigo enxergar isso. Eu também não. Sabe, eu acho que nós dependemos de vocês, dessa criatividade de vocês, porque nós não temos. Tá, tem engenheiro que projeta? Tem. Mas Sim. Não é a mesma coisa. A formação é diferente, né? A formação é diferente. E tem engenheiro, tem arquiteto que calcula? Tem, mas não vai fazer ponte. É verdade, é verdade. A gente tem um exemplo muito claro. Quer dizer, a Megaron, que é o nosso escritório, nós temos clientes de todos os tamanhos. Nós trabalhamos muito com a parte industrial. Então, por uma questão interna, a gente não entende muito bem como é que funciona isso. Os departamentos de engenharia dessas empresas de grande porte, eles não têm arquitetos. Eles só têm engenheiros para suas utilidades. Então, você tem um engenheiro hidráulico, você tem um engenheiro mecânico, você tem uma série de engenheiros nas suas especialidades. Só que, mesmo assim, existe uma necessidade enorme do arquiteto para resolver situações, inclusive da área de produtivas e não só de escritório, que eles não têm solução. Onde gera o conflito. Exatamente. Então, o que eles... Mas isso entende de espaço? Pois é. Aí o que acontece com a gente? Eles nos contratam, eu tenho um contrato, eu tenho equipe dentro de empresas há mais de 5, 6 anos, em que os nossos arquitetos fazem isso. Qual é o problema? Nós precisamos montar uma nova linha produtiva. Ok, então chama a arquitetura. Olha, temos essa condição e os problemas técnicos de utilidade são estes. Precisamos da sua ajuda para resolver os espaços. Aí a gente resolve o espaço junto com o conhecimento técnico deles, porque muitas vezes a movimentação que a gente quer fazer esbarra numa condição
técnica que não é que não dá para mexer. O custo para a operação é muito alto, então a gente tem que arrumar uma solução para resolver aquilo, né? Conciliar. Mas esse desafio sistemas, que é o né? gostoso. É isso que é o legal, né? Então, essa conversa com profissionais de outras áreas é muito salutar, e o que a gente aprende é uma grandeza. O que se aprende é um negócio impressionante. O Anderson, e isso realmente racionaliza um projeto, né? Porque você pensar em sistemas, numa implantação de uma construção isolados, você cria esses conflitos. Sim. A partir do momento que você tem essa conciliação, você racionaliza todo o projeto, né, como um todo. Isso que é o interessante. Porque a minha outra pergunta que a gente ia posicionar era no sentido seguinte. Antigamente você tinha as construções suntuosas, né? Sim. Você tinha uma liberdade de ocupação de espaço, um pouco hoje diferente da realidade de hoje, onde a gente caminha para sustentabilidade da moradia, do espaço industrial, comercial, seja lá o que for, até urbano, né? Sim. Até urbano. Então, hoje a arquitetura se modernizou, entre aspas, não é essa palavra adequada, como a engenharia também. A engenharia teve que buscar novas tecnologias, novas instalações para se adequar a esse sistema, né? E é isso que eu acredito que entre o arquiteto e o engenheiro vai dar essa conciliação. Amanhã, lá na frente, por enquanto existe essa radicalização que o Egídio posicionou, mas eu acredito que isso vai ficar claro, vai ficar muito claro entre as distinções do arquiteto e do engenheiro. E tem uma questão, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que entender que isso é um processo que já existe há mais de 30 anos. Já vem se desenvolvendo. Isso vem lá de fora, né? Por que lá de fora? O Brasil tem uma condição de geração de energia muito grande, né? Lá fora não tem. Então o fato de lá fora não ter energia disponível há 30 anos atrás para crescimento industrial, criou-se medidas sustentáveis para que pudesse se criar energia suficiente para que tanto a parte industrial quanto a parte urbana continuasse com o seu crescimento mundial. E isso foi estabelecido lá fora. Isso vem se encaminhando para cá já há algum tempo, para que a gente tenha essa consciência também, né? A questão é que, por conta disso, essa consciência sustentável no nosso dia a dia, no Brasil, não é da mesma forma que é lá fora. Porque nós temos ainda grande abundância de energia disponível, né? De disponibilidade energética a gente tem bastante. Agora que a coisa está começando a ficar um pouco mais complexa, como aconteceu ano passado, porque não chove, grande estiagem, você não tem água, você não tem energia, a coisa começa a ficar preocupante. Então, parece que essa consciência da falta de água, que gera uma série de outras consequências, está começando a bater nos nossos clientes, né? Mas, além disso, existe ainda uma outra questão, que é o que ataca o bolso. Então, por conta da dificuldade financeira que estamos passando, não só hoje, mas já de algum tempo, o que antes se decidia, vamos quebrar tudo e fazer novo, começa a já não ser mais assim. Vamos adaptar. Então, Anderson, eu vou dar só uma cortadinha em você. Claro. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos, tá? A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o programa Momento Tecnologia, um programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, vou fazer a recomendação a você, telespectador,
Caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A ART, anotação de responsabilidade técnica, é o melhor seguro para esse serviço que você vai estar contratando. E quero recomendar a você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte desse recurso para a associação, que fatalmente estará retornando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos voltar aqui com o Anderson, que você tinha começado a falar de sustentabilidade. Esse tema é atual, importante. Você encaminhou dentro da arquitetura, como que foi essa passagem aí, o interesse pelo sustentável? Graças a Deus a gente tem pessoas perto da gente que nos ajudam a abrir os nossos olhos para coisas que a gente está tão focado em outras que a gente não percebe. No escritório eu tinha um arquiteto, o Tiago, que acabou sendo nosso amigo, que tinha uma certa preocupação com isso, foi fazer uma pós-graduação e acabou me falando como é que a coisa funcionava e tal, que era muito interessante e tal, que ele começou a entender a dificuldade que era projetar com tantas outras coisas envolvidas quando a gente fala de sustentabilidade. E eu acabei me interessando e fiz a especialização em sustentabilidade e quase fiquei maluco, porque é tanta informação, é tanta dificuldade, é tanta amarração que eu demorei um pouco para conseguir voltar a projetar. E comecei a entender o quanto eu estava projetando errado. Quantas coisas eu não sabia que eu tinha que saber. É que às vezes passava por cima. Passava. Aquilo não tinha tamanha importância por desconhecimento, né? E por fazer a pós, a gente fica atento a uma série de questões que são de fundamental importância no desenvolvimento de um bom projeto e que é a base. Quer dizer, a sustentabilidade não é só diretrizes, né, sustentáveis, mas tem uma série de conceitos que envolvem uma edificação simples, como uma casa, por exemplo, ou um projeto de escritório, que às vezes ninguém leva em consideração. Por exemplo, num projeto de escritório, um projeto corporativo, na grande maioria dos projetos, ninguém está atento da insolação. Isso. Sabendo que os prédios todos têm fachada de vidro, e a fachada de vidro tem um efeito estufa, ou seja, a radiação muda de frequência e, portanto, não consegue sair, e o resultado disso é aquecimento interno, o resultado imediato disso é consumo de ar-condicionado, né? Então, se preocupa-se com as vistas. Não, esse lugar tem uma vista melhor, só que é uma fachada norte que bate sol o dia inteiro e é um calor insuportável. Resultado dessa história: a sala do diretor, que tem a melhor vista, que tem a maior insolação, nunca vai ter conforto térmico suficiente, porque ele está tentando diminuir o ar-condicionado da sala dele, que está ligado com a parte da secretária, do staff, que vai ficar muito mais gelado porque a sala dele está na frente. Então, fazer um projeto de escritórios precisa levar em consideração a posição do sol, porque se você conseguir colocar as salas de reunião nesse lugar, que tem baixa permanência, uma reunião você vai ter por 1, 2 horas no máximo, exceto reuniões muito longas de diretoria, você cria uma barreira que protege o seu staff. Então, são medidas, não é... A gente estava até comentando antes, ações sustentáveis não é trocar para LED. Isso é uma ação. Tem um monte de ações que devem ser tomadas para que o seu projeto... Exatamente, antes que aconteça, para que o seu projeto tenha diretrizes sustentáveis. Inclusive a iluminação solar, né? Inclusive iluminação solar. Existem soluções sensacionais com relação à iluminação zenital, que é a iluminação que vem de cima, para trazer a iluminação difusa para dentro de uma residência, por exemplo. Tem muita coisa bacana disponível e, por falta de conhecimento, a gente não aplica, né? E nem todas elas são caríssimas. Não são. Ao contrário, né? Ao contrário. Algumas que são muito mais econômicas do que as naturais. Não só econômicas, mas são viáveis de serem adquiridas agora, né? Porque não é só fazer conta de, eu deixo de ligar a luz, então eu gasto menos e pago menos de conta. Não é só isso. Tem a troca da lâmpada,
tem o quanto você deixou de gastar, tem uma série de outras ações, né? Antes a gente estava comentando sobre a questão dos custos, né? Hoje o que tem acontecido no mercado de forma geral e que tem facilitado essa conversa com relação à questão sustentável é uma redução de custo. Então hoje no escritório, quando a gente pega uma reforma, né, quando você tem um prédio pronto, que ele não foi desenvolvido... Que é estanque, né? Que ele não foi desenvolvido inicialmente com diretrizes sustentáveis. Então, o que significa isso? Quando eu vou fazer uma casa, por exemplo, que é o que é de conhecimento mais amplo, a forma de implantar a casa no terreno, de colocar o projeto naquele terreno, já precisa ter diretrizes sustentáveis. Então, onde está a insolação, de onde vem o vento e coisas do tipo. Quando você pega um projeto que já foi construído, portanto ele é apenas uma reforma, muitas dessas diretrizes acabaram não sendo aplicadas. Então a gente precisa tomar outras medidas. Então, um projeto sustentável não significa que tem que ter todas as diretrizes, mas o máximo possível, né? Então o fato de quebrar menos é uma diretriz sustentável. Só que entra primeiro pelo conhecimento financeiro do cliente. Então, se você consegue tomar medidas de redução de custo na obra, o seu cliente imediatamente já fica satisfeito com a sua diretriz de projeto, que tem um cunho sustentável, porque quando você deixa de quebrar, você diminui o tempo de obra, diminui caçamba, diminui transporte, diminui desgaste, um monte de coisa. E aí você consegue, por conta dessa redução financeira, implementar soluções sustentáveis das quais ele não estava pensando. E aí a coisa começa a funcionar de uma maneira diferente. Então, grande parte na totalidade dos projetos que nós temos feito no escritório hoje, a primeira diretriz é: o que eu posso não quebrar? O que eu posso aproveitar? Então, muitas vezes se faz um projeto corporativo, onde, numa situação anterior, eu penso, não, eu não quero mais nada desses móveis. Pode dar fim. Hoje, se eu digo para ele, vamos aproveitar os móveis, mas tá feio, não tem uma cor legal, é só usar um tapeceiro. Quer dizer, hoje uma poltrona de uma recepção, fazer uma adaptação, né? de um escritório médio, né, vai custar de 1.500 a 2.800 uma poltrona. Quanto custa para reformar? Custa 600, 400. Então você deixa de investir. Você deu uma cara nova. E aí você dá uma cara que tem a ver com o projeto que você está criando. Você não precisa comprar móveis novos. Você pode ajustá-los para essa condição, né? Você tem outras medidas de reforma, de aplicação de revestimentos, que você aplica um revestimento do jeito que está. Então você não precisa maciar de novo, pintar tudo de novo. Você simplesmente vai criando situação para evitar quebrar, né? E aí a gente consegue, por conta dessa questão, implementar no cliente outras diretrizes sustentáveis com iluminação. Aí sim entra a questão da iluminação, outro tipo de material de piso, piso sobre piso, isso é uma medida sustentável. Não precisa quebrar o piso para pôr outro. Você pode pôr um outro piso em cima do existente. Basta entender se o que está embaixo está em condição de suportar um outro piso, você não está soltando, coisas do tipo. Mas é possível fazer isso reduzindo o custo. É aí que a gente fala que a tecnologia veio de encontro para exatamente atender essas solicitações que a nova linha de arquitetura, de engenharia, aplicaram em termos de demanda, não é isso? Sim. E nesse ponto acho que é importante o uso do profissional. Eu acho que aí é que entra o uso do profissional. Que piso que eu posso pôr em cima de outro? De que cor eu vou fazer isso em função de uma condição? Então, eu acho que esse estigma do uso dos profissionais, do arquiteto ou do engenheiro, por conta do custo que isso pode ser, os clientes estão começando a entender que é muito mais inteligente pagar o preço justo de um arquiteto, que vai dar a ele soluções adequadas a um custo muito diferente do que ele comprando coisas que ele acha que vai ficar bom e vai descobrir que não ficou depois de pronto. Aí ele se frustra, né? Então, contratar um profissional da área que tem conhecimento para ajudá-lo a resolver esse tipo de problema para ele,
vai ser altamente benéfico e o custo que ele vai investir nisso é menor. A gente tem tocado muito nessa tecla aqui no programa, sobre esse assunto do custo do profissional. Porque, na verdade, o custo é tão pequeno que acaba diluído e dando lucro ainda para o proprietário do serviço. O que eu costumo dizer para os clientes é o seguinte, se eu cobrasse pela economia que você vai fazer, eu ia ser caro. Exatamente. Né? Exatamente. Quer dizer, quanto você, se pudéssemos fazer uma conta das soluções que você daria e do custo que seria essa implementação que você faria, de forma sem conhecimento suficiente para fazer isso, né? E as soluções que nós como arquiteto daríamos e fizéssemos um custo custo-benefício, resultado plástico com custo envolvido, com o que você faria, o resultado plástico que você conseguiria. Você me pagaria essa diferença? Se você me pagasse essa diferença, eu ficaria feliz. Eu tinha um colega projetista, que ele falava exatamente isso. Que ele tinha um cliente e construía não, faz assim que isso aqui fica de pé. Ele falava assim. Ele falou assim, dava para construir 2 obras. O custo verdade. de dispenso numa construção desse tipo, dava para construir 2 obras. É verdade. Hoje, por exemplo, uma das coisas que nós estamos fazendo é projetos residenciais também, né? Não só projetos residenciais de construção de casa, mas na arquitetura de interiores de apartamentos. Né? Tem saído uma quantidade gigantesca de apartamentos, né? Muito pequenos, inclusive. Né? Nesse ponto, um arquiteto faz toda a diferença. Porque, de adequar o espaço. No caso de um apartamento de 54, né, a gente chegou a ver apartamento de 44 metros quadrados, é muito pequenininho. Nós estamos lidando com milímetro, às vezes, de diferença. Né? Então, como de 32. Imagina, como que a gente resolve um espaço de forma inteligente com poucas coisas? Um arquiteto resolve isso. Né? Um arquiteto resolve isso. E entender que você pode contratar um arquiteto por fase. Quanto custa ou o que é preciso fazer para um projeto na sala? Agora eu quero resolver a cozinha. É possível fazer isso por etapas, né? E procurar um profissional. Existem muitos profissionais e muitos bons profissionais. Precisa procurar um profissional adequado para que se gaste menos. Né? Às vezes a escolha de um móvel pode acabar com o seu espaço. É difícil, por exemplo, quem sai de uma casa que tem uma dimensão e vai para um apartamento. Né? Muitas vezes quer levar o sofá de casa para o apartamento. Não vai dar certo isso. Tem que dispensar metade das coisas. Não consegue. Né? É possível aproveitar a grande parte das coisas que tem? Sim. É possível ter diretriz sustentável dentro de um apartamentozinho? Sim, também. Mas precisa ser com quem consegue ajudar a fazer isso. Né? Muitas vezes sozinho é mais difícil e o resultado não é tão adequado. Complicadíssimo. Assim como o nosso tempo, que acabou. Que pena, que pena. Quero te agradecer, Anderson, por Muito ter obrigado. vindo e deixar esse finalzinho para você fazer as suas considerações. Eu agradeço, é uma oportunidade única de estar com pessoas que a gente gosta, com uma oportunidade tão importante quanto essa. Já assumindo que vai voltar. Quantas vezes for necessário, quantas vezes vocês então, me pedirem. A minha mensagem final é contrate um profissional. Maravilha. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas. O motivo pelo qual eu decidi ser arquiteto é porque eu queria fazer um espaço diferente para que as pessoas morassem nele, vivessem nele. Né? Então, essa escolha de um profissional vai ajudá-los numa vida que já é tão difícil e ter um ambiente mais agradável. Muito bom. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos visto. Até a próxima.